Queria compartilhar uma palavra. Deus tem tocado no meu coração a respeito disso há dias. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa. E essa pessoa, ela começou a me agradecer. E olha que eu não tenho muito contato com ela. Ela começou a agradecer, ela começou a falar do fogo que eu carrego e tal. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta há mais ou menos um mês e meio aqui, eu acho. No dia que teve aquele show aqui do Isaías Saad, né? Que dia foi aquele? Eu não lembro. Eu preguei aqui sobre que nós devemos ficar em pé, sim ou não? Falei daqueles que caem, falei daqueles que tem uma... que cai no pecado e não volta mais. Falei muita coisa. E eu lembrei de uma frase, quinta-feira eu preguei em Açailândia passado. E eu lembrei dessa frase. Um dia, um pastor chamado John Piper, pregando em um sermão sobre a supremacia, a question of the supremacy of God. Ele pregando um sermão, ele diz uma frase, que a frase é assim, eu postei, semana passada eu postei essa frase, que diz assim: então, comece a odiar a ideia de que o seu amor por Deus e pelas pessoas venha a se esfriar. Comece a odiar a ideia do seu amor por Jesus e por pessoas se esfriar. Diga comigo, comece a odiar. Diga, comece a odiar a ideia de que o meu amor por Jesus e pelas pessoas vai se esfriar. Mateus 24. Mateus 24, do 4 ao 14. É um texto que todos nós conhecemos. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu, Jesus estava pregando. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: tenham o cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações. Diga, odiados. Diga, odiados. Por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão. Diga, muitos me abandonarão. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Amém? Jesus começa a pregar esse sermão e ele começa a relatar e ele começa a dizer, olha, está chegando o fim e muitas nações se levantarão contra a nação, reino contra reino, falsos profetas se levantarão, várias pessoas virão em meu nome dizendo que é o Cristo. E isso não é o início das dores. Não é o fim, é só o início. Muitos odiarão, muitos se tornarão insensíveis à minha voz, à voz de Deus. Muitos se apegarão à fama, muitos se apegarão aos ídolos, muitos se apegarão a todo tipo de fábulas, sabe? Terremotos, fome, peste. Muitas coisas acontecerão nos nossos dias. E devido... Eu estou com aquela virose. E devido ao aumento da maldade, diga, ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Por causa do evangelho, vocês serão odiados por causa do meu nome. Eu comecei orando aqui e eu lembrei dessa frase. Muitos querem ser uma igreja, como é que a gente usa? Uma igreja que influencia a sociedade. Eu acredito nisso, sabe? Muitos dizem assim, porque a igreja ela precisa ser relevante. É o tema nosso dos anos, né? É uma igreja relevante. Precisamos ser uma igreja de influência. O nosso pastor diz uma coisa, sabe como é que a sociedade vai saber que uma igreja faz falta? É se a Nova Aliança sair desse bairro aqui. Nós saberemos se ela ela tem influência nessa cidade. A Bíblia diz que muitos, que a maioria, eles vão nos odiar. E sabe o que é que acontece? Tem muita gente que pelo fato de ter medo de desagradar os homens, pelo fato de ser rejeitado pelos homens, de ser rejeitado pela sociedade, eles querem ser pessoas legais, eles querem ser pessoas, como é que é em inglês? Cool, uma pessoa cool, né? É assim essa palavra, né? Bonita. Então, por causa da sociedade, a galera ela quer ter um nível de influência, como eu falei aqui, várias pessoas correndo atrás da fama, atrás da prosperidade. Eu falei no último culto aqui sobre prosperidade, falei também sobre generosidade, no último culto que eu preguei. Muita gente que acha que a igreja ela precisa ser influente, mas sabe de uma coisa, irmão? Muitas vezes a galera fala assim, Jesus era um cara legal. Um pregador diz, não se crucificam cara legais. Você sabia? Não se crucificam cara legais, se crucificam ameaças. E muitas vezes nós estamos como igreja, queremos ser influências, queremos ser uma igreja relevante, mas sabe de uma coisa? Segundo os padrões do mundo, e a Bíblia diz que nos últimos dias, terremoto, peste, guerra, sabe? Terror noturno virão sobre o mundo, e devido ao aumento da maldade humana, o amor de muitos vai se esfriar, até dos escolhidos. Você consegue ficar com medo disso, irmão? Ei, olha aqui para mim. Se tem uma coisa que eu tenho medo, se tem uma coisa que eu tenho medo, se tem uma coisa que eu tenho medo, é de cair, é de se esfriar. Se tem uma coisa que eu tenho medo, o inimigo da tua alma, o diabo, ele não quer algumas vezes te afastar daqui dentro não, ok? Vocês estão comigo aqui?
Então todo mundo vidradinho assim, tomara que seja pela mensagem. O nível de urgência que Deus está clamando, eu não sei qual é o seu nível de urgência, mas o nível de urgência no meu espírito, sabe, Deus está me sacudindo essa semana toda a respeito disso. Ah, beleza, eu quero que você, já falei aqui, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja próspero, eu falei para o Samuel, eu quero mesmo que ele comece a cuidar dos dentes das pessoas aí, para me abençoar. Mas sabe de uma coisa? Existe um nível de urgência que o maior desejo do diabo, e tem gente que não gosta de falar esse nome, diabo, Satanás, o satangoso, ele está tentando te destruir. E sabe qual é uma das formas? Sabe qual é uma das formas? Cutuca a pessoa que está do teu lado assim. Sabe qual é uma das formas? É te deixar um homem e uma mulher frio aqui dentro. Você pode vir à célula, você pode participar do futsal na quarta-feira, você pode ir no vôlei, e mesmo assim se tornar uma pessoa fria aqui dentro, pela presença, contra Jesus, uma pessoa fria aqui dentro. Nós cantamos aqui que eu considero a minha vida como mas você não consegue dizer não ao seu pecado, e você cria métodos, você cria até estruturas teológicas para o teu pecado. Quando eu vi essa frase, um dia eu coloquei estampado nos meus blocos de anotações, John Piper, um senhor, dizendo isso assim: quando eu comecei a ler esse texto, eu entrei em desespero e comecei a odiar a ideia que o meu amor por Jesus possa se esfriar. Nós somos a geração que mais cantamos, nós somos a geração que mais sorrimos. E eu desejo ser sempre um homem alegre. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que há tempo para tudo. E eu tenho certeza que há um tempo de chorar, desesperado, de retorno pela presença de Deus. Olha aqui. Desconfie. Desconfie. Olha aqui. Desconfie quando o mundo estiver te amando demais. Desconfie. Ah, ele é um cara legal. Ele é um cara engraçado. Ah, ele não quer guerra com ninguém. Você já viu isso? Desconfie, porque a Bíblia aqui diz que muitos vão nos odiar por causa do nome de Jesus. E é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Tem gente que não gosta de mim por causa da minha voz e está tudo bem. Take it easy. Mas sabe de uma coisa? O inimigo quer esfriar o nosso amor por Jesus. E muitas vezes nós estamos aqui diante da presença. Alguém já ouviu falar de Ofni e Finéias? Alguém aqui? Alguém aqui? Ofni e Finéias, eram filhos de quem? Do sacerdote Eli. Eles estavam diante da arca, sim ou não? Eles foram criados diante da presença de Deus. Mas sabe, nem pelo fato de ser criado diante da presença, eles tinham respeito e zelo pela presença. Quando Deus começou a restaurar tudo, que a arca foi roubada, o seu pai estava onde? Sentado em um lugar de costume. A Bíblia fala em 1 Samuel, ele estava sentado no lugar de costume. Diga, lugar de costume. E quando a arca foi tomada, Eli se desesperou, caiu do lugar de costume e quebrou o pescoço. Velho, gordo, insensível à presença de Deus. Quantos de nós estamos assim?
Quantos de nós estamos assim, dentro da presença, em um lugar onde a glória de Deus está se movimentando, em um lugar onde a presença de Deus, estamos gordos, velhos, sentados num lugar de costume, em uma cadeira de balanço. Enquanto o mundo está em guerra, nós estamos desfrutando da nossa zona de conforto. E Piper escreve em um dos seus livros: ele tem uma visão, enquanto ele está pregando essa mensagem, ele tem uma visão, e nessa visão ele imagina um iceberg. E a visão é como se uma grande geleira, um grande iceberg está vindo sobre o mundo. E nessa visão, ele entende que esse iceberg é a frieza que está trazendo sobre o mundo. Olha aqui para mim, eu perguntei sexta-feira passada, num congresso de jovens, quantos aqui crê que o aumento da maldade está maior na nossa geração? Quantos aqui? Eu estava olhando um vídeo ontem, de um rapaz que pegou uma criança, um bebê, e da família, diante da família. Ele pegou, levou, matou, apareceu depois debaixo de uma cama. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia, eu acho esse texto muito forte. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode? Eu acho que antigamente era Hugo, era a palavra tão forte, né? Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Na época, eu acho que era a maior expressão de amor, né? A maior expressão, nós cantamos, a maior expressão de amor é o amor de uma mãe. E o texto diz, pode, e a nossa resposta era, não. E hoje, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Pode? Pode? Pode, irmãos? Além de esquecer, ela mata, ela coloca na porta de uma casa, ela abandona, ela enforca, um pai mata um homem, sabe? E a Bíblia diz isso, que devido ao aumento da maldade, irmãos, cada vez mais as coisas vão piorar, cada vez mais, sabe, as coisas vão nos deixar desesperados, mas sabe de uma coisa? E por causa disso, o amor de muitos vai se esfriar. E sabe o que acontece? Com essa visão de Piper, dessa frieza que vai vir sobre o mundo. Sabe qual é o desejo dessa frieza? É alcançar o meu e o seu coração. Diga misericórdia. Eu comecei esse culto perguntando o que Cristo representa para você. Para uns, é o pai, porque se encontrou órfão. Para outros, uma família, porque você era solitário. E a Bíblia diz que ele faz com que o solitário habite em família. Para outros, ele é o Salvador. Para outros, ele é apenas o Senhor. E em seu sermão, o Pai diz que as pessoas frias, elas não estão proclamando essa mensagem. As pessoas frias, elas não estão proclamando essa mensagem. Sabe por quê? Porque elas estão frias. Sabe quem é que está proclamando essa mensagem? Aqueles que são quentes. Aqueles que são quentes está proclamando essa mensagem. A mensagem do amor de Deus, do fogo de Deus, do zelo de Deus, da paixão de Deus. Nós falamos da paixão de Cristo e nós esquecemos que Ele suportou como uma ovelha levada ao matadouro, sabe? Ele foi sem reclamar por causa de mim e de você.
E eu estou aqui como seu pastor, despertando para a sua vida. Você talvez seja uma pessoa bacana, talvez você seja concursado, está aqui nesse lugar, talvez você está no emprego bom, e isso é maravilhoso, talvez você serve aqui no louvor, talvez você serve na mídia, talvez você serve na consolidação, e eu sou grato a Deus por isso, mas nós não somos aquilo que fazemos. Diga, eu não sou aquilo que eu faço. Tem muita gente que acha que é aquilo que faz. E sabe de uma coisa? Nós somos a geração de mais desculpas do mundo. Somos a geração de mais desculpas. Desculpas boas. Desculpas legais. Desculpas convincentes. Mas todas são desculpas. Todas são desculpas. E muitas vezes nós colocamos a culpa em alguma coisa. Ah, porque nos falta isso. Ah, porque nos falta aquilo. O desejo do diabo é colocar frieza sobre a sua vida. Domingo passado, quem estava no culto aqui? Somos a geração mais cansada que temos, irmão. Será que João escreveu errado? Dizendo que nós éramos fortes, porque nós vencemos o maligno? Hein? Somos a geração que temos mais desculpas. Vamos acordar às 5 horas da manhã. Não, se eu acordar às 5 da manhã, eu perco meu dia. Vamos malhar às 5 horas da manhã. Estamos em pé. Vamos correr 5 horas da manhã. Estamos em pé. Estou errado? Estou errado? Vamos fazer a corrida e tal, a corrida do não sei o quê e tal. 4 horas nós estamos em pé porque tem toda uma cerimônia para correr, não é verdade? Tem gente que vai só para tirar foto, mas ele tem toda a cerimônia. Ele põe a roupa, o chip, a bandeirinha lá, que eu não sei o nome. Ele põe o tênis, ele tira uma foto de manhãzinha cedo, então ele tem que acordar às 4h30. E de boa, cara. Mas sabe quando é para orar? E eu tenho isso num bloco de nota. Sabe qual é a minha maior tristeza? A minha maior tristeza é que nós lotamos estádio, Hugo. Nós lotamos uma igreja para uma conferência. Nós lotamos, sabe, várias coisas. Nós não conseguimos encher uma sala de oração. E sabe o que é que nós temos? Desculpas. Desculpas. Diga boas. Diga boas. Ruins. Péssimas, maravilhosas, mas todas são desculpas. Vamos fazer uma grande vigília, vamos lá, e está faltando uma vigília na Aliança Jovem, aí e tal, o pastor corre, arruma, e não sei o quê, arruma a van. Ah, mas eu não posso não, porque eu moro longe. Ah, eu não tenho um carro, não tenho moto. Não, a van da igreja vai pegar. Vai deixar lá na porta. Não, sempre. E o Senhor está nos despertando a ser uma geração fervorosa. 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 E sabe de uma coisa? Quando eu olho o problema, o pastor Nonato sempre diz isso. Ei, a partir do momento que eu vejo o problema,
O problema não é do outro, o problema é meu. E sabe o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo você a fazer uma autoanálise da sua vida. Como anda a sua vida espiritual? Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4. E eu achei incrível que eu estava pensando na mensagem, preparando a mensagem. E o Júnior Trade me mandou essa mensagem. Pastor, Deus me deu esse texto hoje. Eu falei, caramba. Segundo Timóteo 4, versículo de 9 a 10. Pegue esse texto aí. Depois medite nesse texto. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas... Lê esse texto aí. Você consegue ler? Pois Demas, amando este mundo, diga, amando este mundo. Diga, amando este mundo. Amando este mundo. Abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Quem é esse Demas, irmãos? Demas foi um companheiro de Paulo. Ele vai relatar em alguns textos que ele caminhava com Paulo. Colossenses 4,14. Filemão. O cara estava andando com Paulo. Vamos dizer, depois ali depois do Antigo Testamento, no Novo Testamento, vamos dizer, o cara que revolucionou a parada toda, sistematizou a fé, a palavra. Paulo, ele sabe, e o que acontece? Ele diz, olha, eu estou triste porque Demas, ele andava comigo, mas ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Amando o mundo. Amando o mundo. Abandonou-me. Quantos de nós estamos caminhando com pastores, estamos caminhando com líder, estamos caminhando aqui no altar, estamos caminhando na adoração, estamos caminhando na devoção, estamos caminhando, e sabe de uma coisa? E quando está caminhando, que ele se afasta um pouco do seu líder, se afasta um pouco do seu pastor, a Bíblia diz que o diabo vem novamente, né? Como diz aquele texto que nós limpamos a casa, arrumamos a casa. E quantos de nós, amando o mundo, abandona Cristo todos os dias? E eu não estou dizendo aqui, porque nós estamos no mundo, amém? A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Você consegue entender isso, Aliança Jovem? Você consegue entender isso? Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos sustentar filho, nós vamos pagar escola, pagar boleto, pagar carro, amortecedor, de tanto buraco na cidade, aleluia. Faz parte do plano, mas sabe de uma coisa? Precisamos lembrar todos os dias que não somos daqui. Oséias 6,3, todos nós conhecemos esse texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Efésios 3, 18 a 19. Para que vocês possam compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Todos nós conhecemos Tiago 4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo se torna inimizade com Deus. Qualquer um que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Contar um testemunho de uma pessoa. Uma pessoa que caminhava conosco. Olha aqui. Eles começaram a caminhar nessa parada de atualização, né? Atualização é mesmo aquele da Bíblia, né? E aí eles começaram eram casados e começaram nessa vibe de não tem nada a ver. Você já ouviu falar nisso daí? Diga assim, não tem nada a ver. Diga, não tem nada a ver. E aí ele começou a caminhar nessa parada, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas a esposa. E ele começou a levar a esposa da igreja, daqui da Nova Aliança, ele começou a levar a esposa dele para as festas, para a noitada, e ele começou a levar para conhecer a outra vida, né? Porque ele era do mundo e ela era da igreja e ela não conhecia o mundo. E nisso ele começou a levar ela para conhecer o mundo. E sabe de uma coisa? Ela conheceu tanto o mundo que ela desconheceu ele. Ela ficou sem ele, eles se separaram, a maior confusão. E um dia eu conversando com a Carol, e eu comecei falando sobre isso. A maioria das coisas que o inimigo quer de mim é que eu abra pequenas concessões. E dessas pequenas concessões, nunca mais eu volte a viver aquilo que Deus estabeleceu para me viver. Olha aqui para mim. Demas caminhou com Paulo, trilhou com Paulo. E a Bíblia está relatando aqui a história de Demas, dizendo assim para mim e para você: cuidado, não é como começa. Muitos de nós começamos a fé cristã, Cristo, e nós começamos a ficar empolgados, e tudo começa novo, e isso é maravilhoso, mas sabe de uma coisa? O nosso chamado não é uma corrida de 100 metros. A nossa corrida é uma maratona, exaustiva, cansativa, porém, para aqueles que perseverarem até o fim. Eu vi agora um homem, eu acho que é queniano, correu 100 quilômetros em menos de 6 horas. 100 quilômetros, meu irmão. Uma corrida da Adidas. Eu acho que ele não é dessa terra. A nossa meta aí é bater 20, né? 25. Aí tem uns caras que faz 40. Maratona. Mas 100 km é 100 km. Imperatriz a Porto Franco.
é chão. Então o que é que isso me lembra? Me lembra que a nossa corrida não é a corrida do Bolt de 100 metros. A nossa caminhada com Cristo é uma maratona exaustiva, cansativa, mas vitoriosa, porque para aqueles que perseveram até o fim, existe uma promessa para eles.